Fala pessoal, boas-vindas ao The Foundry by Ford College. Se preparem porque o nosso Spanner de hoje é aquela sessão definitiva de arquitetura de sistemas. Lembra da nossa última lição sobre as estratégias de aprimoramento de armazenamento de dados? Bom, agora é a hora da verdade. A gente vai conectar todas aquelas peças soltas e ver como a mágica acontece na infraestrutura real da rede. E para ilustrar isso, vamos usar esses traços minimalistas de engenharia aqui na nossa tela de papel bege, desenhando juntos como essas estruturas operam na prática. Então bora dar uma olhada na nossa agenda rapidinho. Hoje a gente passa por 1. A grande cola temporal. 2. O grafo temporal. 3. Fluxo de trabalho coordenado. 4. Cenário, implantação regional. 5. Trade-offs da vida real. E para fechar, 6. Seu playbook operacional. Basicamente, a gente vai parar de olhar para as engrenagens isoladas e vamos focar em como montar o relógio inteiro sincronizado. Vamos sair lá dos conceitos estruturais mais profundos até chegar num guia tático para o dia a dia. Beleza, começando pelo ponto 1, a grande cola temporal unificando o sistema. Para entender essa unificação de verdade, a gente precisa olhar para a POH, a prova de história, com outros olhos. Esquece aquela ideia de que é só uma matemática criptográfica super complexa rodando lá no fundo. A POH é o metrônomo da rede. Ela é literalmente a grande cola temporal da arquitetura. Pensa comigo. Tentar coordenar milhares de nós descentralizados sem a POH é igualzinho a tentar marcar um jantar com um grupo espalhado por 5 fusos horários diferentes sem que ninguém faça a menor ideia de que horas são. Ia ser o caos total, né? A POH existe justamente para isso, garantir que todo mundo saiba exatamente a mesma hora, na mesma ordem. Avançando para nossa seção 2, o grafo temporal, a espinha dorsal. Com esse metrônomo estabelecido, a gente consegue começar a desenhar o principal modelo mental desse sistema. Imagina que a gente está projetando uma ponte com essa nossa tinta laranja. Essa ponte tem uma espinha dorsal única e imutável, que é a linha do tempo da POG. A partir daí, cada evento gerado, cada validação, é como um pequeno nó flutuante que acaba sendo alfinetado de forma permanente a um momento muito específico dessa estrutura. É o coração do sistema ganhando forma. E olha só como isso evolui quando a gente coloca na linha do tempo. Tudo se encaixa. Começamos ali no T1 com a janela de transações do líder. Daí vamos direto para o T2, onde o bloco é de fato montado e validado. Chegando no T3, a gente pega essa informação e salva como uma âncora durável. E por fim a gente atinge o T4 com a nossa retenção deslizante. Uma sequência lógica, limpa e, o mais importante, inviolável. O que nos leva ao ponto 3, fluxo de trabalho coordenado, a linha de montagem. Agora a gente deixa de olhar para o mapa parado e entra de vez na fábrica. Dá uma olhada nessa tabela. Isso aqui é um verdadeiro manifesto de engenharia. Cada passo tem seu componente responsável, um artefato resultante e uma verificação super rigorosa. O líder foca na assinatura, o validador confere a continuidade do hash, o armazenamento bate checksum. E sabe por que isso é tão metódico? Porque ter uma verificação rígida em cada mínima passagem de bastão é exatamente o que impede o sistema inteiro de entrar em pânico se rolar uma instabilidade na rede. Não tem espaço para ambiguidade. Entrando agora na nossa seção 4, cenário, implantação regional, o desafio. Porque, convenhamos, teoria é muito bonita no papel, mas a coisa muda de figura na hora de colocar sob pressão. Imagina que a gente está na cadeira de quem desenha a infraestrutura, encarando um dilema pesadíssimo de SRE, montando um cluster regional para aplicativos que exigem uma latência quase inexistente. Como a gente faz para equilibrar uma leitura super rápida, garantir uma recuperação instantânea se a rede cair e ainda assim não fazer os custos de armazenamento explodirem? É resolvendo esse tipo de quebra-cabeça de alto risco que a gente vira mestre em arquitetura. Isso nos leva direto para a seção 5, trade-offs da vida real, escolhas e consequências. A resposta curta e grossa para aquele dilema: não tem bala de prata. Na engenharia de ponta só existem trade-offs. A gente precisa escolher o nosso veneno. Temos duas rotas aqui. Pensa num instantâneo de dados, o famoso snapshot, como sendo uma bandeira de checkpoint numa pista de corrida. Se a gente for de opção A, a gente coloca bandeiras o tempo todo. Se o carro bater, a distância para voltar e recomeçar é minúscula. Só que carregar e fincar esse monte de bandeiras deixa a operação mais pesada. A opção B vai pelo caminho oposto. Menos bandeiras espalhadas, mas uma redundância geográfica massiva de segurança. Se a gente olhar só para a velocidade nua e crua, a opção A é simplesmente fantástica. Porque com instantâneos super frequentes ancorando a nossa linha do tempo, a gente pega aquele tempo mediano de recuperação que seria de agonizantes 8 minutos e derruba para incrivelmente rápidos 90 segundos. É uma queda absurda de tempo de inatividade. Mas aí é que está a grande pegadinha. Olha o custo invisível para ter essa velocidade.
para atingir esses 90 segundos, a rede encara um pico brutal de 30% a mais no tráfego de amplificação de escrita. Os discos vão trabalhar no limite. O verdadeiro desafio da engenharia aqui é achar aquele balanço perfeito entre manter o sistema voando e não fritar o hardware que a gente tem disponível. É uma corda bamba. E, finalmente, chegamos na nossa seção 6, seu playbook operacional, o plano de ação. Com tudo isso em mente, bora condensar essa teoria e montar um plano de ação tático, que vai ser essencial para o capstone final de vocês. Em sistemas distribuídos, a coordenação vai falhar uma hora ou outra. É inevitável. E se rolar o famoso atraso de gossip, que é tipo o equivalente digital daquela fofoca de escritório que demora séculos para espalhar? Sem pânico. O nó faz exatamente esses 3 passos. Ele vai buscar a última âncora durável, pede os dados que faltaram para a vizinhança e verifica a continuidade criptográfica dos hashes. Curto, grosso e mega resiliente. E isso ilustra de forma brilhante as nossas 3 regras de ouro de hoje. Primeiro, o tempo ditado pela POE é sempre a bússola. Segundo, toda verificação técnica tem que virar dado de telemetria real na nossa tela. E terceiro, os caminhos de recuperação de erro precisam ser o mais curtos e automatizáveis possíveis. É fascinante ver como a precisão temporal consegue pegar o caos descentralizado absoluto e transformar numa ordem verificável, né? Agora fica a provocação. Se a POE já resolve a questão do tempo de um jeito tão elegante, qual vai ser o próximo grande gargalo que a gente tem que derrubar para fazer a rede chegar na velocidade da luz? Fica a reflexão para vocês. Para explorar essa e muitas outras questões pesadas da Web3, deem um pulo lá no portal forge.college. Muito obrigado por acompanharem mais esse explainer visual do The Foundry by Forge College e até a nossa próxima exploração técnica.